Bom, gente, esse é o tema 3 de microbiologia, onde a gente vai tratar um pouquinho sobre nutrição e o metabolismo das bactérias. Agora que a gente já sabe como que as bactérias são, como é a estrutura celular de uma bactéria, o citoplasma dela, as principais características dela, a gente vai começar a entender como que a bactéria consegue energia e como que a bactéria consegue alimento. Será que todas as bactérias possuem a mesma necessidade nutricional? A gente já sabe que não. Porque uma das diferenças, né, das bactérias é justamente essa. Então, quando você entende a nutrição e quando você entende o metabolismo vem da palavra transformação, que é pegar uma molécula e transformar em outra, pegar uma outra molécula, quebrar, transformar em outra, formar energia. Isso é metabolismo. Então, quando você entende o metabolismo bacteriano e quando você entende a nutrição, você se torna mais apto para selecionar algumas bactérias e ver como elas trabalham. Algumas vão fermentar algumas coisas, outras não vão fermentar. Algumas vão usar oxigênio, outras não vão usar oxigênio. Isso é o que a gente vai tratar nesse tema 3 de microbiologia, tá bom? Vamos entender então, começando pelas fontes nutricionais. Quando eu falo de fontes nutricionais, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Fonte vai ser da onde vem o meu nutriente, da onde vem a minha energia. E nutrição? Nutrição é alimentação, é a captação, é a assimilação das moléculas, ok? E, consequentemente, a entrada delas no metabolismo, na transformação, para que elas sejam quebradas em moléculas menores e essas moléculas menores sejam usadas para a formação de moléculas novas. Isso é metabolismo. O metabolismo ele vai estar dividido em duas partes, né? Que é a parte de catabolismo e a parte de anabolismo. O catabolismo é quando você quebra as moléculas e o anabolismo é quando você junta as moléculas. Então, a forma como essas moléculas são adquiridas, elas dependem de dois grupos. É assim que alguns autores, como Tortora, costuma classificar, né? Ele divide em como que as bactérias obtêm energia e como que as bactérias obtêm carbono. A energia está relacionada justamente com a energia mesmo, da onde vem a energia necessária para a quebra das moléculas, para as reações químicas. E o carbono é a fonte de alimento. Será que eu produzo as minhas próprias moléculas de carbono? Ou será que eu tenho que comer alguma matéria orgânica que possui carbono? Isso aí são as classificações básicas, né? Então, olha só, quanto à fonte de energia, a gente vai poder classificar em química e na luz. Como assim, Vitor? Olha só. Gente, aqueles micro-organismos, né, que produzem energia através de reações químicas, a gente vai chamar eles de quimiotróficos. Eles realizam reações químicas e essa reação química fornece energia para eles realizarem todas as atividades metabólicas. Isso aí a gente chama de quimiotróficos. Agora pensa nas plantas. As plantas vão realizar reações químicas? Sim, elas realizam reações químicas. Só que a energia primordial, a principal fonte de energia das plantas é a luz solar. Não é à toa que se você tirar uma planta do sol, certamente ela vai perder uma fonte de energia e aí ela vai acabar morrendo. No caso dos seres quimiotróficos, isso não acontece porque a energia principal é da degradação das moléculas, que cada ligação química, galera, possui uma energia. Existe uma energia de ligação. Quando eu quebro uma molécula, né, por exemplo, eu peguei um pedaço de carne, comi aquela carne, vou quebrar em mínimas moléculas, em aminoácidos, que são monômeros. O que eu quero com isso? Primeiro, tornar a molécula mais fácil de ser assimilada para as minhas células. E segundo, eu quero liberar a energia que está presente dentro dessa ligação. E essa energia vai ser armazenada para que eu possa usar em outras atividades metabólicas, em outras atividades da minha célula. Então, toda vez que uma fonte de energia é derivada de reações químicas, eu vou chamar o meu ser de quimiotrófico. E toda vez que eu tenho uma fonte de energia derivada da luz solar, da luz ultravioleta, eu chamo eles de fototróficos. Eu sei que a priori vocês sempre estão pensando nas plantas. As plantas fazem fotossíntese, sim. Mas algumas bactérias realizam também um procedimento bem semelhante. Elas não têm clorofila, mas elas têm bacterioclorofila, que é um pigmento quase semelhante, né? E que dá a elas uma característica.
de produzir o próprio alimento, de produzir a energia vinda da luz. Mas olha só, a priori não fiquem pensando, ai meu Deus, qual é de cada grupo? Não, vamos entender os conceitos para que a gente chegue no final num grupo comum. Vocês vão perceber que isso vira uma mistureba. A primeira coisa para facilitar a sua vida, divida em fonte de energia química e fonte de energia da luz. Dentro de quimiotróficos e dentro de fototróficos, eu vou poder separar ainda agora de acordo com a fonte de carbono. Veja bem, quimiotróficos são aqueles organismos que possuem a fonte de energia derivada de reações químicas. E fototróficos são aqueles organismos que possuem a fonte de energia primária provinda da luz. Dentro desses grupos, eu quero saber como eles se comportam para a obtenção de carbono. Por exemplo, toda vez que eu tenho um organismo que ele capta energia, que ele produz energia através de reações químicas e que ele usa compostos orgânicos, que ele ingere compostos orgânicos, eu estou falando que ele é um químio heterotrófico. Veja bem, a fonte de energia dele é proveniente de reações químicas e ele precisa assimilar compostos orgânicos, se alimentar de compostos orgânicos. O substrato que ele vai trabalhar, que ele vai degradar as macromoléculas, é provindo de matéria orgânica. Matéria orgânica é carbono, Vitor. Sim, é carbono. Mas não significa que eu tenho carbono só na forma de matéria orgânica. Eu também tenho carbono na forma de matéria inorgânica. E vão ter alguns micro-organismos que vão usar carbono na forma inorgânica para produzir energia, para produzir matéria, as formas plásticas. Nesse nosso caso aqui, eu estou falando com você de alguém, de algum ser, que produz energia de reações químicas e que assimila o carbono provindo de uma matéria orgânica. Por isso que eu vou chamar eles de quimio-heterotróficos. Heterotrófico significa isso. Eu não consigo produzir meu próprio alimento e eu preciso pegar moléculas de carbono de outros seres, de seres orgânicos. E olha só, e se eu tiver, por exemplo, um quimiotrófico, ou seja, que produz energia de reações químicas e que usa CO2? CO2. Você falou comigo que carbono é um composto inorgânico. E o CO2? O CO2 é inorgânico. Então, de acordo com a fonte de carbono, os quimiotróficos ainda podem ser autotróficos, que é quando eles conseguem produzir a sua própria molécula de carbono e não precisam comprar de ninguém, não precisam pegar de ninguém, eles simplesmente assimilam o CO2 e produzem as suas moléculas orgânicas. Os quimio-heterotróficos não. Os quimio-heterotróficos precisam pegar carbono de outro lugar, degradar eles e depois produzir as macromoléculas. Então você percebe que o caminho ele é um pouco maior. Agora vamos ver aqui dos fototróficos. Os fototróficos, eles possuem, quanto à fonte de carbono, se ela for derivada de compostos orgânicos, eles vão ser fotoheterotróficos. Existem bactérias que funcionam assim, gente. Então não é todo ser que é fotossintetizante que vai ser necessariamente autotrófico. Esses aí são os fotoautotróficos, que é o que você pensa nas algas, nas plantas, e tudo mais. Esses são seres fotoautotróficos. Agora, aqueles seres que possuem a fonte de carbono, de moléculas orgânicas dos outros, que vão ter que pegar a molécula emprestada de alguém, eles são heterotróficos. Mas eles não deixam de realizar fotossíntese, eles não deixam de realizar, a energia não deixa de ser assimilada pela luz solar. A fonte primária não deixa de ser a luz solar, então eles são fototróficos. Então você consegue dividir os seres desses 4 grupos aí, ó. Quimio-heterotróficos, quimio-autotróficos, fotoheterotróficos e fotoautotróficos. Perceba que depois aqui no final, nos quadradinhos laranjas, aqui mais claro, ele dá um exemplo de cada um desses grupos, por exemplo. Aí você consegue tirar uma dúvida. Eu não sei exemplo, por exemplo, de quimio-autotrófico. Aí ela está escrito assim, que bactérias que oxidam hidrogênio, enxofre, ferro, nitrogênio e monóxido de carbono. Sim, gente, existem bactérias que usam ácido, ácidos com enxofre para produzir energia. A gente sempre, para produzir as moléculas orgânicas, ao invés de ter o aceptor final de água, produzir água, produzem ácidos. Porque o aceptor final não é a molécula de oxigênio. Ok? É assim que eles obtêm carbono. É assim que eles obtêm
a energia. Mas não significa que o carbono seja o único íon necessário. Os micro-organismos, gente, eles vão funcionar da mesma forma que alguns animais mais evoluídos. Eles vão precisar daqueles elementos que são fontes de energia, né? que são constitucionais, é o famoso CHOMPS, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo. Só que uma observação para vocês é que geralmente quando a gente come alguma matéria orgânica, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio vêm juntos. Né? Então é difícil separar a fonte desses elementos para a gente. Geralmente eles vêm agregados com os compostos orgânicos mesmo, com a matéria orgânica que a gente assimila e que os micro-organismos assimilam. Mas é claro que não para por aí, né? Existem outros compostos, existem outros íons que são essenciais, ok? Um exemplo desses íons essenciais é o nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio ele é um íon muito importante. E que as bactérias, né, também usam ele para realizar algumas reações, produzir alguns compostos, da mesma forma que a gente. Ah, mas eu não faço... Como que eu pego o nitrogênio? Bom, geralmente você come de algum lugar. Né? Não é à toa que as plantas são a base da cadeia. Justamente porque existem 3 tópicos aí de como os micro-organismos, de como os seres conseguem assimilar nitrogênio. Que pode ser direto da atmosfera, que é o que acontece com alguns tipos de bactéria, como o rizóbio, né, que ficam na raiz dos feijões, eles conseguem assimilar. Ou ainda através de compostos inorgânicos, como sal de amônio e nitrato. Quando você pensa numa plantação e você consegue ver que tem tipo uma solução, não seria uma solução, seria um composto mesmo de nitrogênio, né, que é colocado no solo para dar nutrição para as plantas. Porque elas não conseguem pegar o nitrogênio da atmosfera. Nem todos os seres conseguem fazer isso. Alguns conseguem, outros pegam na forma de composto inorgânico e outros ainda de fontes orgânicas, que é o nosso caso. Nós pegamos o nitrogênio na forma de aminoácido, na forma de proteínas, e dessas fontes a gente consegue pegar o nitrogênio e então produzir o que a gente precisa, né? Que vai ser aminoácidos e tudo mais, os nossos aminoácidos, né? Em relação a esses nutrientes, aos demais íons, né, que ficaram faltando, eu vou poder dividir em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes, galera, são aqueles que tem nada a ver com o tamanho isso aqui, tá? Macronutrientes são aqueles nutrientes que são necessários assim em grande escala, diferente dos micronutrientes que vão ser necessários em apenas traços, ou seja, são elementos traços, são elementos necessários em pequenas quantidades. Dentro dos macronutrientes, eu posso citar para vocês esses aí, ó. O fósforo, o enxofre, o potássio, o magnésio, o ferro. E dentro dos micronutrientes, eu posso citar o cobre, o cobalto, o zinco, o manganês. É claro que a função dos micronutrientes ela não é muito clara, justamente porque eles são necessários em pequenas quantidades. Mas eu posso falar para vocês que eles funcionam como coenzimas. Eles vão auxiliar as enzimas, né, nas reações químicas. As enzimas são proteínas responsáveis por acelerar as reações. E essas coenzimas fazem com que as enzimas funcionem, vão auxiliar a elas, né? Essa é a principal função dos micronutrientes, dos sais minerais, galera. Agora existem alguns sais minerais, alguns nutrientes, né, que vão ser responsáveis por fazer outras coisas assim bem complexas e que garantem a vida pra caramba mesmo, que é o caso dos macronutrientes. Por exemplo, olha o fósforo. O fósforo, geralmente, a gente assimila ele na forma de fosfato. Né? Ele é muito importante no metabolismo energético, porque a molécula de ATP, galera, trifosfato e adenosina, o fosfato está lá. As ligações fosfato são extremamente energéticas e a gente utiliza elas. E para síntese de ácido nucleico, é só você lembrar que nós temos um nucleotídeo no nosso DNA, que é formado por uma base, por um açúcar e por um fosfato, né? Por uma ligação fosfato, fosfodiéster. Olha só a importância do fosfato. O enxofre, por exemplo. O enxofre ele é muito importante para a composição de alguns aminoácidos. A significa aminoácidos. Um exemplo que eu coloquei para vocês é a cisteína. Ela é um aminoácido que tem uma ligação de enxofre lá, tem um átomo de enxofre na sua composição.
E ele também participa da formação de vitaminas, como a biotina. Olha como é que é as funções. Existem inúmeras funções. Eu estou falando para vocês aqui só as mais, assim, umas duas ou três que vocês podem encontrar e que é mais fácil de vocês lembrarem, né? Olha o potássio, por exemplo. O potássio, ele é um ativador de enzimas e regulador da pressão osmótica. O magnésio. O magnésio é um fator importante na síntese de proteína. Né? Ele percebe a união dos fragmentos ribossômicos. Você lembra como é que é o ribossomo? O ribossomo ele tem uma subunidade alfa e uma subunidade beta. E na hora de ligar esses ribossomos para você ler a fita de RNA mensageiro, o magnésio tem que estar presente para que essa leitura seja realizada, para que esses fragmentos sejam unidos e a síntese seja realizada. E o ferro, galera? O ferro é importante para a síntese de citocromos e certos pigmentos. No nosso caso, por exemplo, o ferro está lá formando as nossas proteínas, né, do sangue, o nosso pigmento. Tem o radical M lá, muito importante para ligação do oxigênio, né, para a composição da proteína mesmo, na forma quaternada da proteína da hemoglobina. E os citocromos, quando vocês verem em bioquímica o ciclo de Krebs, a última fase do ciclo de Krebs inclui justamente a utilização dos citocromos. Eles são estruturas, né, que são aceptoras de elétrons. Eles ficam lá no finalzinho da cadeia respiratória e eles meio que giram assim, transferindo os elétrons para formar as moléculas. Mas quando chegar na parte de bioquímica de metabolismo de carboidrato, vocês vão entender melhor. Eu só dando uma explanação geral. Algumas substâncias, gente, são indispensáveis para o crescimento das bactérias, só que elas não conseguem produzir. Então, toda vez que uma bactéria precisa de um nutriente e ela não consegue produzir esse nutriente, eu vou chamar esse nutriente de fator orgânico de crescimento ou fator de crescimento. E aí, geralmente, quando você produz, prepara um meio, né, você espera que a bactéria cresça. Mas se você conhecer a fisiologia da sua bactéria, você vai perceber que nem todos os nutrientes ela consegue produzir. Então, os meios são preparados de acordo com as necessidades nutricionais das bactérias. Então, você concorda comigo se eu colocar uma bactéria que não produz um determinado nutriente, esse nutriente é essencial para o crescimento dela, ela não vai crescer? Pois é. É por isso que a gente precisa usar os fatores orgânicos de crescimento no meio. Talvez, quando eu falo de nutriente, o primeiro que vem na cabeça de vocês é a água. Então, a água ela não entra como um nutriente, mas ela é indispensável. Uma das características da água é justamente ser o quê? Um solvente universal. E ser solvente universal significa conseguir diluir uma grande quantidade de íons, conseguir diluir uma grande quantidade de soluto. E a água, ela consegue passar livremente pela membrana, né, das células, mesmo ela não tendo afinidade lipoproteica, mesmo ela não sendo lipofílica. Mas ela consegue passar pelas fenestrações que ficam entre a bicamada, entre os fosfolipídios. E ela sendo solvente universal, é assim que algumas substâncias entram para o interior das bactérias, através, né, da solubilidade delas na água. E sem falar que a água ela também vai funcionar como regulação térmica, regulação da pressão osmótica. A água é a região onde acontecem todas as reações metabólicas. O nosso citoplasma, o citoplasma das bactérias, ele tem uma consistência meio líquida, justamente pelo alto teor de água. A água corresponde a aproximadamente 70% do peso de uma bactéria. Né? Os outros 30% estão relacionados justamente com essas fontes nutricionais que eu tenho falado com vocês, com os íons, com as proteínas, né? A própria bioquímica, a composição, enquanto 70% é formado por água. Um outro composto que é bem importante da gente saber é o oxigênio. Gente, o oxigênio, a gente vive falando assim, eu não vivo sem você, então você é o oxigênio? Assim, olha, depende bastante. Existem seres que não dependem do oxigênio para viver. Existem outros que só vivem na presença de oxigênio, que só crescem na presença de oxigênio. Então, assim, vai variar muito de espécie para espécie. O oxigênio, é claro, para a gente, ele é indispensável. É claro que se sem oxigênio,
não haveria possibilidade de ter sido realizada, né, a evolução e ter toda essa questão da vida na Terra. Só que alguns micro-organismos não precisam de oxigênio, ele não é tão essencial. Então, de acordo com a capacidade de necessidade do oxigênio, a gente consegue dividir as bactérias em 5 grupos. Ó, na letra A eu tenho aeróbicos obrigatórios. Na letra B eu tenho anaeróbicos facultativos. Depois eu tenho anaeróbicos obrigatórios, anaeróbicos aerotolerantes e microaerófilos. E aí eu coloquei aí alguns tubinhos de ensaio. É assim que a gente vai determinar o nosso experimento para a gente conhecer se nossas bactérias precisam ou não de oxigênio. Isso tudo, gente, ainda faz parte da nutrição, tá bom? O oxigênio está entrando naquela parte dos nutrientes. Lembra que eu falei com vocês que ele pode vir assimilado a algumas moléculas orgânicas? Pois é, mas algumas bactérias fazem respiração, né? A gente também faz respiração. Então a gente precisa entender como que o oxigênio se comporta. Eu coloquei aí o tubo de ensaio, 4, 5 tubos de ensaio. E aí eu vedei eles, né, com óleo mineral para evitar que muito oxigênio entre no interior desses tubos de ensaio. Aí o tubo de ensaio A, ele mostrou pra gente essa conformação aí, ó. Esses pontinhos, eles indicam o crescimento bacteriano, são o número de bactérias. E aí você percebe que as bactérias ficaram muito aqui, ó, numa região bem próxima do oxigênio. Isso aqui tudo é oxigênio. Então a gente chega à conclusão de que essas bactérias, elas não sofrem com a presença de oxigênio. Pelo contrário, elas até conseguem se reproduzir na presença de oxigênio. Se não tivesse oxigênio, talvez elas nem se reproduziriam. Isso a gente classifica como aeróbico obrigatório, ou seja, que somente crescem na presença do oxigênio. Eles precisam de uma alta concentração de oxigênio para que eles cresçam. Esses seres eu chamo de aeróbicos obrigatórios. Se você pegar alguns capítulos para você ler, você vai ver que, principalmente do Tortora, ele vai explicar para você que o oxigênio ele é tóxico. Então, o oxigênio, depois que ele é assimilado e tudo mais, ele gera alguns radicais livres que acabam se tornando tóxicos para a célula. Por quê? Então, cada tipo de radical formado depois do uso do oxigênio gera uma toxicidade diferente. Mas, no geral, eles se tornam muito reativos. E eles acabam reagindo com coisas que eles não deveriam reagir. E isso acaba prejudicando muito a célula. Tá? Isso não deveria acontecer. Então, para alguns micro-organismos, isso não é assim, muito preocupante. Porque eles devem, você concorda comigo que eles devem possuir uma via de controle, uma via de reparo para essa toxicidade, esses radicais livres? Então, é o que fala aqui, ó, explicação para os efeitos do oxigênio. Então, existem micro-organismos que possuem algumas enzimas, a catalase e o superóxido dismutase, que é a SOD. Essas enzimas, elas permitem que as formas tóxicas do oxigênio sejam neutralizadas, ou seja, eles não se tornam mais reativos, eles não reagem, então eles não prejudicam a célula. Certamente, agora, aquelas células que não possuem essas enzimas, o oxigênio vai ficar na conformação reativa e isso vai influenciar muito no quê? Na toxicidade, na capacidade da célula de se reproduzir na presença ou na ausência de oxigênio. O meu tubo de ensaio B, galera, ele mostrou uma coisa pra gente, que cresceu tanto bactéria aqui na tampinha, perto do oxigênio, como lá no fundo, onde tinha pouquíssimo oxigênio ou quase nenhuma concentração de oxigênio. A gente classifica esses seres que vivem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio como seres anaeróbicos facultativos, ou seja, eu posso me reproduzir com oxigênio e posso me reproduzir sem oxigênio. A mesma coisa pode ser usada para explicar esse tipo de ser. Geralmente, alguns deles vão possuir esse tipo de enzima, né, que é a catalase e a SOD, que é o superóxido dismutase, que vão neutralizar o efeito dos radicais tóxicos do oxigênio. Tá? Então, esses seres, eles conseguem se reproduzir tanto na ausência, quanto na falta, quanto na presença de oxigênio. A gente chama eles de anaeróbicos facultativos. A anaerobiose significa ausência de oxigênio. Então, eu estou falando assim, é facultativo. Ó, você pode ser anaeróbico, você que escolhe, ok?
Aeróbicos obrigatório, eu tô falando o quê? Você é obrigado a só se reproduzir na presença de oxigênio. Agora na letra C, eu já tenho um tubinho onde todas as bactérias se reproduziram no fundo, bem longe do oxigênio. Esse tipo de bactéria eu chamo de anaeróbicas obrigatórias. Significa que elas só se reproduzem, gente, na ausência de oxigênio. Se eu colocar essa bactéria para se reproduzir na presença de oxigênio, ela não vai se reproduzir, porque ela só se reproduz na ausência de oxigênio. Ela não possui aquelas enzimas, né, capazes de neutralizar as formas tóxicas do oxigênio. Então, se você colocar ela na presença de oxigênio, certamente você vai gerar radicais livres que vão começar a ser reativos e vão começar a provocar lise celular e ela vai morrer. Por isso que ela se reproduziu no fundo do tubo de ensaio, porque ela não possui essas enzimas, a sódio e a catalase, lembrem desse nome. Sódio e catalase, superóxido desmutase. Então, ela não consegue neutralizar. Logo, ela se reproduziu bem no fundinho. Só que aí depois eu peguei o meu tubo de ensaio D e eu percebi que as bactérias elas se reproduziram ao longo do tubo. Bom, isso aqui parece muito com a letra B, Vitor. Então, parece, mas tem uma diferença. Sabe por quê? Olha só, o crescimento nesse caso aqui, ele foi igual. Né? O oxigênio não causou nenhum efeito. Perceba que aqui eu tive uma quantidade muito maior na borda, depois eu tive uma quantidade aqui ao longo do tubo, mas aqui está disperso em toda a quantidade. Ou seja, tanto a falta como a ausência do oxigênio provocou um crescimento igual em todo ao longo do tubo. Então a gente fala que esses seres são anaeróbicos tolerantes, ou seja, anaeróbios tolerantes, perdão. Ele, na presença de oxigênio, eles vão crescer, ok? Mas na ausência do oxigênio, eles também vão crescer. Então o oxigênio não causa nenhum efeito sobre eles, não interfere no crescimento deles. Diferente dos facultativos, né? Que podem ou não podem se reproduzir, tanto faz. Agora, esses aqui vão se reproduzir. Eles não estão nem aí para o oxigênio, eles não assimilam o oxigênio, eles não estão nem aí. E a explicação para isso é a presença, né, da enzima SOD, que vai neutralizar as formas dos radicais livres. Gente, a presença dessas enzimas, ela vai variar muito entre os tipos, né? Então vai ter alguns desses seres que vão produzir a sódio e a catalase, outros vão ser só a catalase, outros vão ter só a sódio. Na letra D, ele mostrou a explicação que possui a sódio, né? Só que pode existir também aqueles que vão ter catalase, ok? Não tem dessa, não. É só um exemplo mesmo para você perceber. O que eu quero que você entenda nessa letra D é que a conformação, a quantidade de bactérias ao longo do tubo não é a mesma, ok? Aconteceu uma mudança em relação com as facultativas, que tem um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo. Aqui não, tá em tubo todo, não tem nada a ver. A letra E já é um outro grupo, a gente chama ela de microaerófilos. O que acontece? Essas bactérias, elas crescem somente, né, em ambientes aeróbicos. Só que tem um problema, né? Elas precisam de oxigênio para crescer, só que elas só conseguem crescer em ambientes onde o oxigênio está em baixa concentração. Em baixas tensões de oxigênio, a gente costuma falar. E olha só onde ela fica. Ela ficou meio que no termo, né? Ela não tá nem tão longe do oxigênio e nem tão perto. Ela está numa região onde a concentração de oxigênio, se comparado com aqui, é muito menor. É muito menor. Então a gente chama esse grupo de microaerófilos. O importante é que vocês entendam os principais grupos, né? Classificação das bactérias quanto o uso do oxigênio para a reprodução, né? Para o crescimento. E algumas características de cada um. Lembrar da sódio e lembrar da catalase, que elas são indispensáveis para neutralizar esses radicais livres de oxigênio.